Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 30 de junho, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Chuva causa alagamentos, deslizamentos e cancela a aula na cidade. Justiça mantém decisão e ganhador da Mega Sena em Blumenau terá de dividir prêmio milionário com a ex-namorada. Rocking Fest leva 2 dias de shows gratuitos ao Parque Vila Germânica. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A chuva desta madrugada causou alagamentos pontuais em Blumenau, principalmente na área central da cidade. A Defesa Civil também atendeu 22 ocorrências entre alagamentos, deslizamentos e queda de árvore, mas nada de maior gravidade. Na escola Heriberto Miller, na Fortaleza, as aulas foram canceladas devido a um alagamento no pátio. O volume de chuva superou os 50 milímetros na região da Velha. Para amanhã, a previsão ainda é de instabilidade, mas o sol pode aparecer rapidamente, principalmente à tarde. Na quinta-feira, a chuva volta a ganhar força a partir do fim da manhã, com possibilidade de volumes elevados em um curto espaço de tempo. Já a partir de sexta-feira, o cenário muda. A chegada de uma massa de ar frio e seco devolve o tempo firme para a região. O sol predomina entre sexta e sábado e o destaque passa a ser a queda acentuada nas temperaturas, com madrugadas frias e sensação típica do inverno. E começa amanhã a programação do Julho Laranja, aqui em Blumenau. É um mês dedicado à prevenção de desastres naturais. A campanha promove simulados de evacuação, palestras, treinamentos de resposta a emergências em bairros e escolas aqui do município. A iniciativa, criada por lei municipal em 2015, busca fortalecer a cultura de segurança e preparar a população para eventos climáticos extremos. As ações são coordenadas pela Defesa Civil e contam com a participação de estudantes, voluntários e entidades parceiras. Uma disputa envolvendo um prêmio da Mega Sena voltou a ganhar destaque em Santa Catarina. Um caso que começou na comarca de Blumenau agora foi analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado. E a Justiça manteve o entendimento de que um morador aqui da cidade deve dividir o valor ganho em um bolão informal com a ex-namorada. O sorteio ocorreu em maio de 2022 e cada cota do bolão rendeu cerca de 2.800.000 reais. Segundo o processo, o casal fazia apostas em conjunto e havia um acordo para dividir eventuais prêmios, o que não foi cumprido após a vitória. Com base em mensagens apreendidas como provas, os desembargadores decidiram por unanimidade que o ganhador deve repassar cerca de R$1.300.000 à ex-companheira, já descontados valores que foram pagos antecipadamente, além de ele arcar com os custos advocatícios. A Prefeitura de Blumenau iniciou um mutirão para identificar moradores que já tiveram contato com febre do Oropox, conhecida como a doença do Maruim.
A ação segue até o fim de julho e vai passar por mais de 400 endereços previamente definidos. As equipes farão entrevistas e uma coleta simples de sangue com participação voluntária para detectar anticorpos e entender como o vírus circulou aqui na cidade. Os dados vão ajudar no planejamento de ações preventivas e no reforço do monitoramento das arboviroses. A febre ou push, ela dá sintomas muito importantes. A pessoa fica debilitada, dor no corpo, febre alta, né? Em casos isolados pode também ocorrer o óbito, por isso a importância da gente monitorar, né, para tentar evitar que no futuro a gente tenha casos aqui no município também. Os profissionais vão estar identificados, vão apresentar o crachá com colete também da vigilância. Então a população que receber esses agentes nas suas casas, se puder participar da pesquisa, sem dúvida nenhuma que vai ser muito importante, Thais, porque com esses dados nós vamos poder desencadear ações preventivas aqui na cidade, tentar evitar no futuro, principalmente no verão, que é quando a gente tem um maior número de casos, a gente possa talvez diminuir o impacto dessa doença aqui no município. E a Prefeitura de Blumenau abriu a seleção para diretores e diretoras de adjunto... Ai, caralho, errei. Posso ir de novo? A Prefeitura de Blumenau abriu seleção para diretores e diretores adjuntos da rede municipal de ensino. As inscrições seguem até o dia 19 de julho e são feitas online pelo portal de concursos da FURB, que é responsável pela coordenação de todo o processo. A escolha dos gestores terá 2 etapas. Avaliação técnica com prova objetiva, marcada para o dia 2 de agosto, e apresentação do plano de gestão escolar e a votação da comunidade escolar. O resultado final está previsto para novembro. Segundo o governo, o modelo reforça a combinação de qualificação profissional e participação democrática nas escolas. Olá Jorge, olá amigos, vamos com mais um quadro Animais da Cidade. Vocês sabem, esses dias eu estava refletindo um pouquinho, né? Como é bom que a sociedade vai avançando, né, pessoal? Isso é muito importante em todas as áreas. Mas na questão dos animais, é garantia de qualidade de vida para eles acima de tudo. Vocês lembram da nefasta época da questão dos animais em circo? Né? Sendo muitas vezes torturado, posto ali para a alegria dos, né, espectadores, enfim, parecendo que é um cenário ideal. Mas o que se sabia com muita clareza é que nos treinamentos, né, não era assim que o animal aprendia, né? Não era daquela forma que o animal fazia e surpreendia no palco, né? Era de uma forma extremamente tortuosa, né? Algo deplorável. Tanto é que acabou. Quem é que sente falta hoje de animais em circo, né, pessoal? Que bom que acabou. Foi longe até demais, né? E aí Santa Catarina precisa avançar ainda na questão da farra do boi. Lamentável, né? Mais uma vez nós passamos aí por uma época sagrada, a questão da Páscoa, toda a religiosidade tão importante para a humanidade, mas nós ainda temos, né, vestígios muito claros da farra do boi praticada principalmente na região litorânea, né? Que absurdo, né? Me envergonho nessas horas em ser catarinense diante dessa nefasta prática que já deveria estar há muitos anos erradicada, né? Do meu ponto de vista, nem existido, mas no mínimo erradicada já há muito tempo, né? Esses criminosos que cometem esse tipo de barbárie, né? E como tal ainda temos inclusive, né, em municípios aí mais longínquos, enfim, a famosa rinha de galo, outra barbaridade, um absurdo total, né? Da qual não tem nem mais como classificar uma situação como essa. Bom, até um tempo atrás tínhamos aqui na nossa vizinha cidade de Pomerode a puxada de cavalos, né? Que eu espero realmente que acabou definitivamente, né? Mas outra coisa se envergonhar, né? Um município belíssimo como esse, com uma prática de alguns covardes aí que faziam, né, dessa situação uma atração turística, né, da qual lamentável em todos os aspectos. Enfim, que bom que nós estejamos avançando em partes tão importantes na qualidade de vida dos animais, mas ainda precisamos deixar para trás um passado tenebroso, né, de práticas que nos envergonham e principalmente não estão tão longe ainda como a gente imagina de nós mesmos. Precisamos denunciar.
A cada vez que a encontrarmos, soubermos desse tipo de prática, denunciar. Para isso existe polícia militar, para isso existe poder judiciário. Precisam fazer a sua parte, mas para isso nós precisamos provocá-los, evidentemente, com a ocorrência. E assim nós vamos continuar avançando. Que bom, avançar sempre. Este é o caminho. Tá certo, pessoal? Grande abraço a todos. Até a próxima semana. Eliomar Rússio Mazinho participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. E a Câmara de Blumenau realiza amanhã às 14h uma reunião para discutir o reforço da segurança em escolas e centros de educação infantil da cidade. A Secretaria Municipal de Segurança Pública vai apresentar as ações da nova gestão, incluindo a contratação emergencial de vigilantes e o planejamento para o segundo semestre de 2026. O encontro é organizado pela Comissão de Segurança Escolar do Legislativo. O Rock in Festival vai movimentar o Parque Vila Germânica na próxima semana, nos dias 11 e 12 de julho, com 2 dias dedicados ao rock e com entrada gratuita. A programação reúne bandas locais e atrações nacionais, incluindo Garotos da Rua, além de tributos a AC/DC e Guns N' Roses e cover de Mamonas Assassinas. Além dos shows, o evento terá feira de artesanato, opções gastronômicas e arrecadação de alimentos e ração para ações sociais. Boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, todos os telespectadores do Jornal de Blumenau da TV Galega. Jorge, falar em Copa do Mundo, né? A gente tá acompanhando os jogos aí da Copa do Mundo, seleção brasileira passou, mas claro que algumas seleções estão devendo, né? A Alemanha que perdeu pro Paraguai, né? No jogo que aconteceu ontem, né? Tivemos também a saída da Holanda, enfim, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Jogo que é muito esperado é o jogo de quinta-feira, envolvendo Portugal e Croácia, né? Um jogo difícil realmente, México e Equador também, né? Um jogo um pouco mais complicado, acontece daqui a pouquinho, 10 horas da noite. Tem o jogo da Argentina contra Cabo Verde, enfim, jogos interessantes que a gente vai acompanhando, claro, né? Mas o importante é que o Brasil passou de fase, né? Isso que é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Mas vamos falar do nosso aqui, Jorge, porque nós temos 2 times ainda disputando a Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Né? E amanhã teremos os 2 times entrando em campo. Blumenau, depois da ressaca e da eliminação da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Ninguém esperava por isso, ainda mais que empatou o primeiro jogo fora, aí empatou em casa e nos pênaltis. O Beck nos pênaltis parecia a Alemanha, né? Jogando ontem, né? Impressionante, não acertava nada. Mas o Beck joga contra o Juventus em casa, amanhã, 3 horas da tarde, no caso, no Complexo do SESI, aqui na cidade de Blumenau. E o Metropolitano vai a Joinville, jogo marcado para as 8 horas da noite, encarar a equipe do Nação. 2 jogos que a gente tem que considerar que os 2 times podem ganhar. O Nação hoje é o 8º com 13 pontos ganhos e o Juventus é o penúltimo com apenas 7 pontos ganhos. Então, tanto o Beck quanto o Metropolitano têm condições de ganhar. Agora, sobre o final de semana, Jorge, a Federação Catarinense de Futebol alterou dia e horário de alguns jogos do Campeonato Catarinense da Série B. Por exemplo, o jogo do Blumenau Esporte Clube estava marcado para domingo, agora foi antecipado para sábado, tá? Jogo do Blumenau contra o Fluminense na Arena Joinville, marcado para sábado, 3 horas da tarde. Tá bom? Então, para você que quer acompanhar essa partida, sábado, 3 horas da tarde, Fluminense e Joinville. E o jogo do Metropolitano em casa vai ser contra o Caravaggio, jogo importante, marcado para as 11 horas da manhã. Até porque estamos vivendo essa questão de Copa do Mundo, né? Então, para você que quer acompanhar as partidas, se eu tô falando da próxima rodada, tá? 13ª rodada. Ainda tem os jogos dos 2 times na 12ª manhã. Mas só pra gente já orientar o telespectador da TV Galega, Metropolitano, então, no domingo, 11 horas
horas da manhã, jogando no SESI em Blumenau contra o Caravaggio. E o Blumenau jogando contra o Fluminense na Arena no sábado, às 3 horas da tarde. Só pra gente repetir, Hercílio Luz tem 26, lidera a Série B do Campeonato Catarinense. O Caravaggio tem 24, o Beck Metropolitano tem 22 pontos ganhos na competição. Lá pra baixo um pouco, Tubarão tem 17, Guarani 15, o Fluminense 13, juntamente com o Nação. E na zona de rebaixamento, Juventus com 7, o Jaraguá já rebaixado com apenas 1 ponto ganho. Falar um pouquinho, claro, aqui da nossa aldeia, nesse clima de Copa do Mundo que a gente tá vivendo, né? Jorge, grande abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir vamos falar sobre a atual situação do esporte blumenauense. A gente volta já já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa: estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza. Tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu estou recebendo o secretário de Esportes, Sérgio Vieira Galdino. Nós vamos conversar sobre a atual situação do esporte aqui em Blumenau. Sérgio, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo aqui no Jornal de Blumenau. Olá, Thais. Sempre uma honra estar aqui no Jornal de Blumenau, da TV Galega, da nossa TV tradicional, né? E assim, se falar do esporte sempre é uma coisa boa, né? Estamos aí no clima da Copa do Mundo, então o assunto é o futebol, né? Mas quando chega os Jogos Olímpicos também vira o assunto. Aí nós temos a nossa Olimpíada aqui, que é os Jogos Abertos, mês que vem, já a partir da manhã, né? Em julho, final de julho, nós vamos sediar os Joguinhos Abertos de Santa Catarina, então uma categoria de base aí de 15 a 18 anos, dos atletas aí que são a geração aí que fará parte já do rendimento, né? Então do estado de Santa Catarina. Então nós estamos aí numa frente aí organizando os eventos. O Complexo Esportivo do SESI também está sendo bem utilizado. Então há uma demanda até reprimida, né, de uso assim, de procura que nós temos, então de eventos, treinamentos, então é uma situação muito boa, né. Qual é o foco do esporte blumenauense nesse segundo semestre, Galdino? São as competições, essas que eu falei, né, os Jogos Abertos lá no final do ano, em novembro, a realização dos eventos, a etapa nacional como tênis de mesa, nós estaremos aí realizando pela segunda vez consecutiva, né? Ano passado, 2025, agora 2026, o Brasileiro de Tênis de Mesa de Verão. Tivemos aí
de 2.500 a 3.000 participações, aí esse número deve passar das 4.000, pessoas que já estão comprando seus pacotes de viagem para estar em Blumenau, no evento, as famílias que virão também. Então, além do evento, estamos trabalhando aí para executar um desafio internacional Brasil-Alemanha de judô. Também estamos trabalhando aí nessa questão de angariar os recursos para que a gente execute o evento aí e no final de julho também. O segundo semestre talvez seja o do calendário mais movimentado, né? Porque a gente também a gente tem aqui os Jogos Estudantis da Primavera, que já é uma tradicional, que faz com que o complexo esportivo do SESI tenha vida durante todo o dia, durante todos os dias da semana. Vem agora os Joguinhos Abertos, os Jogos Abertos. Como é que a cidade trata hoje os Jogos Abertos de Santa Catarina e os Joguinhos Abertos de Santa Catarina? É quase uma sequência de um para o outro, né? Exato, é a base. Muitos que competem nos joguinhos já estão nos Jogos Abertos, muitas dessas modalidades já se aperfeiçoaram, e a gente chama já esporte de rendimento mesmo. Então muitos destes já têm perspectivas até de mundiais, Olimpíadas. Então já é um trabalho que é uma categoria de base, mas que já está estruturada, que já está lá no banco dos reservas dos adultos, já participando, sendo titular inclusive. Então essa é a perspectiva destas modalidades ou da categoria. Aí esse segundo semestre são das competições mesmo, né? O primeiro semestre geralmente são as bases, a competição de preparação, e o segundo semestre da execução. Então, se tem uma periodização, é a base lá no início do ano, então o período pré-competitivo e as competições agora que vem no segundo semestre, desde do calendário nacional, das competições nacionais até internacionais, e a gente vem, a cada modalidade tem o seu calendário de perspectivas, né, de estarem trabalhando. E uma delas, as federações, confederações, procuram executar os seus calendários conforme as confederações ou conforme os Jogos Abertos, então para não conflitar as datas. Então nosso calendário é muito respeitado, principalmente dos calendários da ULESC, Joguinhos, Jogos Abertos, que as federações já se programam para isto. Um exemplo disto é o atletismo, vai começar dia 17, 18, 19, antes dos Joguinhos, porque na semana seguinte eles têm o Troféu Brasil. Então houve uma conversa com o governo do estado para que a FESPORT antecipasse o evento e não atrapalhasse o calendário. Então existe essa interação para que um não prejudique o outro, que o esporte saia ganhador. Bom, como é que está a situação do esporte de alto rendimento aqui em Blumenau? Nós temos equipes que disputam competições nacionais, equipes que se formam para disputar os Jogos Abertos de Santa Catarina. Tem as modalidades individuais, atletismo, natação. Dá para fazer uma avaliação do nosso alto rendimento? Nós temos o handebol feminino que está na Liga Nacional, retornou este ano. O futsal masculino continua, né? Está na Liga B. O voleibol masculino. Existem altos e baixos. Claro que a gente precisa de investimentos. Quanto mais alto rendimento, o poder público vai até um ponto, ela trabalha com a base, dá o fomento da base, e quando é alto rendimento a gente precisa da iniciativa privada, e hoje as modalidades também estão trabalhando nos projetos de incentivo, tanto federal quanto estadual. Hoje nós temos o PIE, que é o Programa de Incentivo ao Esporte, que as nossas modalidades estão captando já por próximo ano, inclusive fazendo evento de base. Então isso deu um oxigênio a mais no esporte de rendimento, porque tem perspectivas para isso. Você faz a captação, então o clube que tiver tudo em dia ele consegue fazer essa captação. Nós temos os nossos técnicos foram seleção brasileira, como o judô há pouco, né? No nosso karatê de 9 atletas trouxemos 6 medalhas de ouro do sul-americano. Nós temos as participações internacionais, então tem uma perspectiva muito positiva, né? Nós estamos participando desde o atletismo ao xadrez. O xadrez também fez um projeto incentivado, foram para Teresina participar do nacional, dos eventos estaduais. Então, se nós tem uma sequência, né, de competições que estão acontecendo. Eu falo do atletismo ao xadrez, onde o atletismo vai para o Troféu Brasil na metade do mês, logo após os Joguinhos Abertos, de 17 a 19.
E aí tem outras modalidades, como o tênis de mesa também, que já se prepara para o nacional. Vamos realizar agora no estadual este mês, na metade do mês aqui em Blumenau. Tem jiu-jitsu, tem judô, karatê, então dessas modalidades todas individuais, das lutas, natação. E o remo também, nosso remo também tem mostrado a sua força, né, sua tradição, o América aqui, que sempre lutou pelo seu espaço, então também vem essa situação, circunstância de se manter sempre vivo, né? Então tem os abnegados que sempre trabalham, então tem os abnegados que fazem valer cada modalidade, e aí a iniciativa privada que também pode ajudar, o poder público também ajuda com o Bolsa Atleta, pagando seus técnicos também, né? Nós temos lá a base do futsal também é mantida os treinadores são mantidos pelo Bolsa Técnico, como acontece no futsal, voleibol, todas as modalidades têm um amparo, muitas vezes não é o suficiente, mas é o mínimo necessário para mantê-las vivas. Galdino, você conhece profundamente o esporte de Blumenau, você vem da base, foi um atleta internacional, disputou a Olimpíada, levou o nosso nome para fora do país, e agora você tem a oportunidade de planejar, né, o crescimento do esporte aqui na cidade. O que essa base que você tem toda te ajuda nessa questão administrativa? Ajuda no conhecer, no conversar com cada modalidade. A gente sabe da realidade, eu aprendi muito com eles, né? Uma coisa era eu ser atleta, vi o meu mundo como atleta, o mundo do atletismo, e entender as outras modalidades, né? A bocha, o tiro, o bolão, né? São as modalidades assim bem complexas, né? Que têm as suas dificuldades também, e tem toda a sua tradição. Tem a tradição germânica e a tradição de esporte também. Então a gente trata isso com muito respeito, que eles merecem todo o nosso carinho, nosso respeito e o nosso incentivo. Principalmente assim no trabalho de base, a gente vem conversando principalmente nessas modalidades mais tradicionais, que tenha sempre um trabalho de base, e inclusive contamine outras cidades positivamente para que também faça o trabalho de base. Que isso é que dá vida à competição, à modalidade. O punhobol, outra modalidade tradicional, né, que é mais tradicional germânica, né, que está mais no sul do Brasil, e também a gente tem trabalhado nas escolinhas, nos Jogos Estudantis da Primavera, tem realizado as competições. Neste mês, início do mês, nós tivemos a 31ª Copa Blumenau de punhobol. Ela foi realizada lá na sede da Eletroaça Autônoma e foi um sucesso. Então, mais de 300 participações, os clubes do Sul, né, do Paraná, Santa Catarina, os 3 estados do Sul aí participando. Então nós temos essa obrigação e esse dever de estar trabalhando. Então esse é o conhecimento que a gente adquiriu nesses anos de gestão de todas as modalidades. Então compreendi que todas são importantes e todas merecem o nosso respeito e o nosso apoio. Como fomentar a base, Galdino? Uma delas é a nossa iniciação, né? Nós começamos aí na gestão com quase 2.000 participantes, hoje já estamos em 4.700, então a base aí das escolinhas, futebol, futsal, handebol, voleibol, jiu-jitsu, karatê, judô, então são xadrez. Então nós temos um contingente grande aí da participação. Ano passado ainda realizamos uma Copa entre as iniciações de futebol, foi um sucesso, queremos repetir esse ano. Então quer dizer, incentivar a base, a participação dessas crianças. Então primeiro, o nosso intuito é massificar o esporte, e o atleta, o de rendimento, é consequência. Então da quantidade sai a qualidade. Então fomentar o esporte, desenvolver ele na cidade toda. A gente tem uma perspectiva muito positiva desta pessoa ser um cidadão. Então é um processo de inclusão social, de integração, de autoconhecimento, de superação. Então eu falei no outro dia numa palestra que nós que somos do esporte passamos por muitas pessoas, desde dar esperança a uma criança, que às vezes ela não tem nada, eu dou esperança a ela, de superar, de ter a sua superação, de buscar que no convívio que ela tem, às vezes ela descobre que o problema dela é menor que o do outro. Ela acaba se ajudando, e até chegar numa terceira idade, ou ser personal, como já trabalhei de personal, e as pessoas te relatarem que diminuíram a medicação para hipertensão, que eram depressivos, não usam mais os remédios. Então autoestima, a pessoa teve uma outra qualidade de vida, a produtividade aumenta.
Então é esse o intuito do esporte, né? Dentro do conhecimento. Antes de tudo, eu sou um educador. Sou formado em educação física, formado pela FUB, graças ao esporte. Fui servente de pedreiro, então o esporte me deu essa oportunidade de superar e estar com os melhores do mundo, né? Tive a oportunidade de estar em 3 Jogos Olímpicos, e esses 3 Jogos Olímpicos me deram que eu sou ser humano, mas que posso estar lá também, então não é algo anormal. E você, quando volta para casa, as crianças te veem como uma pessoa que elas também podem fazer aquilo. Porque se eu cheguei, ela também pode chegar. Claro. Então eu tive a oportunidade de estar com o Zico, Pelé, né? O atleta de século, né? Então eu tive de estar presente com eles. Na abertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona, estar com o Aurélio Miguel, campeão olímpico em Seul. Então eu estava lá com eles. Os atletas campeões olímpicos de Barcelona 92, nós estávamos na mesma vila, né? No mesmo prédio. Então tinha esse convívio. Então você torna-se uma pessoa que teve essa inclusão por meio do esporte e te traz a superação dos desafios. Então todo atleta, todo empresário que um dia foi atleta tem muito esse perfil da resiliência, né? E no primeiro desafio não desistir, né? Vamos ver o que acontece, vamos fugir do bicho sem ver o pelo. Então é isso, aí o esporte de base é isso. Então a base é isso, te dá uma base. Então quando a gente fala uma base, ela é bem genérica, né? Mas também saber trabalhar, que isso tem o seu resultado lá na frente, na sociedade. Vai servir para a vida, né, Vai, Galdino? de certeza. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Thais. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã, até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.